O on-farm, ou a produção on-farm de bioinsumos na fazenda, ela é uma ferramenta que o agricultor desenvolveu para produzir seus próprios bioinsumos. Com isso, ele consegue produzir de forma simples, fácil, várias ferramentas para controle de pragas e com isso ele consegue inúmeros benefícios. Redução de custo, um aumento de uso de produtos biológicos em detrimento de produtos químicos, né? Então, isso é toda uma mudança enorme na estrutura produtiva da agricultura brasileira. A produção on-farm de bioinsumos ou a produção de bioinsumos na fazenda, ela é totalmente legal. A Lei 15.070, que é a nossa lei de bioinsumos, que é uma conquista dos agricultores, no seu artigo 10º, artigo 9º, permite que o agricultor produza os seus próprios bioinsumos na fazenda, desde que não comercialize. Mas, Rafael, por que necessitamos de um decreto? O decreto é para regulamentar alguns pontos importantes. Por exemplo, hoje nós não temos novos produtos. Enquanto não tivermos a regulamentação dessa lei através de um decreto, estamos usando as mesmas ferramentas biológicas que existem hoje. Enquanto que, tendo a regulamentação via decreto, você abre o leque de novas ferramentas para o agricultor usar tanto de forma direta no campo, também através da sua tecnologia on-farm. Claro, o agricultor pode e deve continuar multiplicando seus produtos na fazenda. Hoje a lei ampara essa multiplicação, essa produção, e o decreto ele serve para regulamentar, para dar mais detalhes e liberar inovações, liberar novos registros. Enquanto não existe o decreto, o agricultor pode e deve continuar multiplicando na fazenda, pode e deve ampliar o uso de produtos biológicos, reduzindo químicos na fazenda. Então, esse é o presente e é o futuro que já está à nossa disposição. Não existe diferença. A lei ela beneficia todos os agricultores. O pequeno agricultor, o médio agricultor, o grande agricultor. É uma lei que procurou ter uma estrutura que efetivamente favoreça e melhore a agricultura brasileira, e não este ou aquele segmento. Quem quiser começar a produzir on-farm agora, pode começar. A lei de bioinsumos, a lei federal que foi aprovada no Congresso, já permite que o produtor faça a sua produção de bioinsumos, de biológicos em sua propriedade. Ele está totalmente amparado pela lei. Não tem problema nenhum, ele não vai ter problema com isso, pode ficar tranquilo e começar a produzir os seus biológicos na propriedade. O que está em jogo é a regulamentação, são detalhes sobre a regulamentação, as instruções normativas, mas pela lei ele está amparado e pode começar a sua produção de bioinsumos biológicos na sua propriedade com toda certeza. No momento, alguns pouquíssimos pesquisadores estão se colocando contra a produção on-farm, argumentando que isso pode gerar riscos e que também não é eficiente. Essa experiência de milhares de agricultores no Brasil, que por mais de 15 anos já produzem bioinsumos on-farm com segurança e com qualidade e eficiência, ajuda muito a contrapor esses argumentos de pouquíssimos pesquisadores. Inclusive pesquisadores estes que estão mais a serviço da indústria que quer o monopólio da produção de bioinsumos do que de uma boa ciência agrária efetivamente. A ABINS participou de todas as reuniões do grupo de trabalho e sempre apresentando as suas propostas, no sentido de dar eficácia à fiel aplicação da lei, que é o objetivo de um decreto regulamentador. Entretanto, algumas divergências que já eram conhecidas desde a tramitação da lei de bioinsumos no Congresso permaneceram neste GT. Por exemplo, algumas instituições representativas de algumas indústrias atuaram no sentido de dificultar o acesso aos micro-organismos já registrados como bioinsumos. Entretanto, essa é uma pauta que deve ser discutida no Congresso Nacional e não no decreto da Lei de Bioinsumos,
Porque é a lei de patentes no Brasil que não permite proteção a micro-organismos naturais. Então, essa situação de proteção de micro-organismos naturais não se resolve por meio do decreto de bioinsumos. Não adianta criar algum tipo de gambiarra, isso só vai provocar mais insegurança jurídica. Outro ponto de divergência também, que já era conhecido e que se manteve no GT, é que algumas instituições representativas de indústrias pretendem que os bioinsumos destinados ao controle fitossanitário passem pelo registro nos 3 órgãos de controle: Agricultura, Anvisa e IBAMA, mesmo aqueles produtos que já são conhecidos, o que praticamente caracteriza um retrabalho. Isso, de fato, é a tentativa de criar um emaranhado burocrático para dificultar o ingresso de novas indústrias no mercado e também do acesso de agricultores aos bioinsumos que são analisados pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho para debater a construção desse decreto. Durante 6 meses, esse grupo de trabalho estudou a lei e debateu a construção do decreto. O Ministério da Agricultura consolidou esse debate em uma proposta inicial de texto de decreto. Entretanto, após essa consolidação, o Ministério da Agricultura não manteve a discussão desse decreto dentro do grupo de trabalho. Abriu uma consulta ampla para, inclusive, aqueles que não participaram do grupo de trabalho opinar. Isso praticamente reiniciou a discussão do decreto e certamente é o objeto de atraso da construção do decreto, que até agora não foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. E certamente será a Casa Civil da Presidência da República o espaço onde as divergências entre o setor privado relacionado ao texto do decreto e também uma certa disputa de competências que existe entre os órgãos públicos no processo de registro de bioinsumos deverá ser arbitrada pela Casa Civil. E como o decreto ainda não chegou à Casa Civil, certamente isso prorroga o prazo que já está esgotado. Então são vários os pontos que estão na base desse atraso da publicação do decreto de bioinsumos. Quanto mais tempo demora para ser aprovado, para ser regulamentada essa lei, as instruções normativas, mais tempo o produtor demora para tomar sua decisão. A gente está vivendo uma crise no agro como nunca vista antes. Uma crise realmente de crédito, de lucratividade, de rentabilidade do campo. Então, quanto mais tempo demorar para as regras estar todas claras, publicadas, mais tempo o produtor vai ter que continuar usando, comprando produtos comerciais, usando produtos químicos. Isso tem impacto no meio ambiente, isso tem impacto também na receita do produtor, também tem impacto na lucratividade. E com essa crise toda que estamos vivendo, isso prejudica, porque se o produtor tivesse tudo já regulamentado, 100%, não tivesse perigo nenhum, risco nenhum de já saber como ele vai instalar sua biofábrica, o tamanho, o jeito certo, com todas as normas publicadas, ele fica adiando a decisão de se fazer isso, Então, como está uma situação de crise muito forte no setor, isso acaba impactando, que o produtor, esse ano principalmente, ele vai ter que reduzir muito seu custo de produção. Ele vai ter que diminuir o uso de insumos importados, diminuir o insumo de químicos, adubos e tudo mais. Se essa lei tivesse já regulamentada, hoje nós teríamos muito mais empresas e produtores multiplicando, produzindo seus bioinsumos na propriedade, e isso baixaria seu custo de produção, e isso faria com que o produtor tivesse chance de ter uma rentabilidade melhor nessa safra. O impacto é enorme, porque tanto a indústria quanto os agricultores ficam em compasso de espera, esperando o que sairá como regulamentação da lei de bioinsumos. Embora a lei de bioinsumos seja bastante garantidora, o detalhamento de sua aplicação pode ou não conter um emaranhado burocrático dificulte
este ou aquele segmento da economia. Então, essa situação faz com que o agricultor investidor, que é a indústria investidora, coloque um pé no freio e espere a conclusão dessa pavimentação normativa para assim tomar uma decisão, se aumenta a sua estrutura de produção industrial ou se aumenta, no caso do agricultor, a sua estrutura de produção de bioinsumos para uso próprio. Então isso é péssimo, porque embora os bioinsumos tenham um crescimento de 10 a 14% ao ano no Brasil, esse 10 e 14% é sobre uma base muito pequena. Nós deveríamos estar crescendo algo em torno de 30, 35% ao ano, e não 10 ou 14%, como estamos crescendo agora. O agricultor brasileiro nada faz de diferente daquilo que o agricultor da Áustria, da Inglaterra, de diversos estados dos Estados Unidos, do Japão, do México fazem. O agricultor brasileiro, ele faz a opção pela produção de bioinsumos para uso próprio, busca os inóculos no mercado, o meio de cultura no mercado, ele pode comprar ou alugar os seus containers para multiplicação, para fermentação do seu bioinsumo, e isso é feito por vários outros países do mundo. O que o agricultor brasileiro tem de diferente é que o Brasil, com a lei dos bioinsumos, separou os insumos biológicos dos insumos químicos. E isso permite ao Brasil criar uma estrutura normativa muito mais eficiente e até célere do que aqueles países que ainda estão com os bioinsumos atrelados aos agrotóxicos. Esses países certamente farão esse movimento que o Brasil fez, de separar insumo biológico do insumo químico. Então, o agricultor brasileiro nada faz de diferente, mas ele está agora ganhando uma estrutura normativa que certamente poderá ser mais funcional do que o agricultor daqueles países que praticam um sistema de agricultura semelhante ao que o agricultor brasileiro que produz bioinsumos para uso próprio faz. Nós da ABINS não contamos com essa possibilidade, até porque a lei de bioinsumos está em vigor e vários artigos que estão em suas disposições transitórias garantem que a produção on-farm, a produção de bioinsumos pela indústria, a produção de inóculos pela indústria possa continuar. Entretanto, nós, embora não contamos com essa possibilidade de ter um decreto de bioinsumos engavetado, estamos sim trabalhando com alternativas para caso isso ocorra. Uma alternativa absolutamente viável é buscar o apoio do Congresso Nacional, que foi o autor e quem aprovou essa lei de bioinsumos. Uma alternativa viável é o pedido de instauração de uma proposta de fiscalização e controle, destinada a identificar os porquês que o Poder Executivo não cumpre a determinação da Lei de Bioinsumos, que é a publicação de um decreto. O principal risco do agricultor que faz hoje a multiplicação e não tem um decreto nesse aspecto é que ele não vai ter novas ferramentas biológicas para uso, né? O decreto ele tem esse papel de regulamentar para novos registros, novos produtos. Quando não temos o decreto, não temos novos produtos. Então, o grande risco é o agricultor não ter novas ferramentas. As ferramentas atuais disponíveis o agricultor atendem, mas os desafios são constantes. O agricultor não vai sofrer nenhuma punição, nem legal, por estar multiplicando on-farm, porque
A lei ampara. A lei 15.070, no seu artigo 10º, deixa muito claro que a lei está em vigor e ela ampara o agricultor para continuar suas multiplicações na fazenda. Tanto produtores, quanto indústrias, quanto distribuições, quanto laboratórios, consultorias, associações de classe, todas elas podem apoiar esse movimento de termos mais bioinsumos à disposição do agricultor brasileiro. Então, eles podem se juntar à BINS nessa discussão e nessa mobilização. A BINS é uma associação formada por empresas e produtores rurais, em que, através dessa discussão, consegue gerar alguns consensos importantes e ter clareza de como implementar uma política pública que não freie investimentos no setor privado, ao mesmo tempo que garanta a autonomia do agricultor de produzir os seus micro-organismos. Então, você que tem interesse em participar, em se inteirar, em ter mais informação sobre esses assuntos, sejam bem-vindos à BINS.